Esse vídeo é para falar da historiografia da ditadura militar, baseado no artigo Ditadura Militar, Aproximações Teóricas e Historiográficas, de Carlos Fico. Ele será dividido em tópicos, né? Os tópicos são revisionismo, né? E desse tópico tem 5 subtópicos, que são golpismo de Goulart, esquerda não democrática, culturalismo, modernização conservadora, natureza de classe. E os demais tópicos são tabu, nomes e datas e urgência e tradição. O primeiro tópico aqui é revisionismo, né? Bom, nesse tópico falaremos de alguns historiadores e cientistas políticos que insistem em falar da ditadura, né? Falar primeiramente do governo Goulart, anterior à ditadura, como um governo com pretensões não democráticas, né? No início, o cientista político Caio Navarro de Toledo encontrou inúmeras fragilidades nos argumentos desses historiadores e cientistas políticos que pensam dessa maneira, né, principalmente no que diz respeito à tentativa do presidente Jango de implantar um estado de sítio e de antecipar um plebiscito, né? Lembrando que a tentativa de implantar o estado de sítio fracassou, né? O plebiscito deu certo, né? Agora, tudo isso, né, segundo o autor da obra, serve muito mais como pressões indevidas e não um argumento golpista. Agora, embora são argumentos que estão entre os que foram usados para a implantação do golpe civil-militar em 64. O historiador Marco Antônio Villa, ele destacou a pressão do Estado, do governo. Em 62, o presidente Jango tentando a antecipação do plebiscito, né? Por nota ao comandante do 3º Exército, né? Da qual o general Jair Dantas Ribeiro dizia que a oposição, os deputados de oposição com uma visão muito radical ou apaixonada, poderiam trazer consequências imprevisíveis para a democracia, né? Para o Estado. Dantas Ribeiro, em um telegrama ao ministro da Guerra, disse que seu alerta não era uma ameaça, mas uma advertência. O general teve apoio do comandante do 1º Exército, Osmino Alves. O general Brochardo da Rocha, né, que era o gabinete de Brochardo da Rocha, na véspera da votação, acabou renunciando, né? E o deputado Carlos Lacerda, em meio a essa pressão, né, ele era da oposição e disse que Jango tinha sim um projeto autoritário, né, que iria de implantação de um governo com a ajuda de comunistas, né? E que ele queria um presidencialismo, né? A imprensa falava em uma espécie de presidencialismo absolutista. Marco Antônio Villa destaca que, com a lei do estado de sítio, Jango poderia intervir nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco, né? Só que a lei do estado de sítio não diz respeito à intervenção dos estados, né? Marco Antônio Villa, ele não mostra provas, né, suficientes do que ele disse, né? Ele, inclusive, mostrou outras provas, que foi um depoimento de José Serra, dado em 1981, né? Lembrando que José Serra
foi presidente da UNE na época do golpe, e que José Serra disse que já havia um plano para colocar interventores em todos os estados, né? Também sobre uma história mal contada de um tenente-coronel que pretendia prender Carlos Lacerda e de movimentação de tropas do Palácio das Princesas, lá em Pernambuco, né? Agora, a pergunta que se faz é se o Congresso tinha essas provas contra Goulart, porque não tentou contra ele um processo de impeachment, né? Diante dessa tese, né, a tese de que a direita provou que a direita se mostrou não democrática, né? Bem, o próximo subtópico é sobre esquerda não democrática, né? A Argelina Figueiredo disse que, segundo ela, em 1987, os grupos de esquerda pró-reforma não buscavam a democracia, buscavam implantar reformas de base aos custos da democracia e de que aceitavam o jogo democrático como forma de sustentar um discurso radical, né? O cientista político americano Alfred Stepan concordava com ela, né? Disse que o Jango perdeu qualquer possibilidade de apoio depois que se radicalizou, né, muito à esquerda. Bom, tanto agora é necessário levarmos em consideração, pessoal, que o anacronismo é tomar cuidado com um certo anacronismo, porque, segundo aqui Denise Rosenberg, não tinha nem a direita nem a esquerda nos anos 60 tinham esse espírito democrático, nesses valores democráticos, a democracia como um valor fundamental, né? Portanto, e que a construção de valores democráticos do passado tem sido feita em cima de valores mais do presente, né, dos anos 80, de quando essas críticas foram feitas, né? O embaixador norte-americano Lincoln Gordon, ele conseguiu convencer o Departamento de Estado americano de que havia um plano golpista por parte do Jango com a ajuda dos comunistas, né? E o secretário de Estado Jim Rusk, né, adotou essa suposta intenção, o discurso dessa suposta intenção de Goulart de se manter no poder, né? O conselheiro da embaixada norte-americana, Robert Dean, trabalhou a sua monografia, né, sobre poder moderador dos militares. No dia 10 de abril de 64, né, Jim Rusk, a embaixada norte-americana sugeriu a Jim Rusk que plantasse na imprensa suposto golpismo de Goulart, né? E Stepan, que estava no Brasil na época do golpe de Estado, ainda não era um cientista político conhecido, mas acabou sendo convidado para a revista norte-americana The Economist, né, onde ele publicou um artigo chamado Means of End, né, no dia 4 de abril de 64, em que disse que Goulart pretendia emendar ou acabar com a Constituição, com o Congresso brasileiro, né, e que poderia vir a governar por decreto e inclusive adiar a eleição presidencial. O próximo subtópico agora é sobre culturalismo. É necessário entendermos que durante a repressão não podemos separar nesse período as pessoas em mocinhos e bandidos, né? E considerar a existência de zonas cinzentas nesse período, né?
havia um interesse também do governo por não radicalizar o suficiente, manter de pé algumas instituições livres da repressão. Por exemplo, no ambiente universitário, havia a questão das relações pessoais, que alguns tinham com os militares, né? E até da utilização do chamado jeitinho brasileiro, né? Nesse período, com o intuito de evitar uma repressão muito acentuada no ambiente universitário, né? Além do mais, havia a questão da modernização conservadora, né? O governo militar ainda planejava manter a questão da modernização do Brasil, né? Isso foi um paradoxo, era necessário evitar também certos expurgos de certas personalidades, de certos funcionários públicos, ou até de certos funcionários privados, né? O que significaria uma perda inestimável, né? Se houvesse uma repressão muito acentuada contra o meio empresarial, contra o empreendedorismo. Nesse caso aqui, até mesmo a censura ao cinema, ela não foi tão acentuada assim. O cinema não tinha muita força, né? A televisão também não tinha. De 140 filmes produzidos entre 1969 a 1981, 4 sofreram censura por razões políticas e outros 9 por razões políticas e morais, né? Houve censura à nudez, a palavrões, a questões morais que já existiam antes do governo militar. Aqui no quarto subtópico sobre modernização conservadora, agora, né? Havia um interesse do governo militar de promover o progresso econômico, né? O progresso tecnológico, embora houvesse muita concentração de renda. Em uma palestra feita em 1971 na Universidade de Yale, né? Fernando Henrique Cardoso, né, que veio se tornar presidente mais tarde, já em período democrático, menciona a existência da contradição entre o que ele chamava de movimento politicamente reacionário de 1964 e a modernização, o incremento do setor público na economia, com o intuito de modernizar o país, né, e levar para o capitalismo internacional. Só que, como eu falei, houve muita concentração de renda também nessa época, né, e muita ajuda internacional aos militares também no sentido de trazer esse progresso. Natureza de classe, esse é o quinto subtópico aqui, né? Todas as classes sociais apoiaram o governo militar. A gente poderia dizer nesse sentido, né? Houve quem dissesse isso, né? Todos os cientistas políticos, como Fernando Henrique Cardoso, Décio Sais, René Armand Befeu, disse que todos os importantes setores da sociedade apoiaram, mas Marcelo Badaró, outro cientista político, disse em 79 que a vitória dos militares em 64 significou a vitória da burguesia. Na prática, né, todas as classes sociais, né, estiveram em protestos anteriores a 64, favoráveis a uma tomada de poder pelos militares, inclusive porque tiveram apoio de setores importantes, né, que penetravam que tinham importância do ponto de vista de interação social, de influência social nas massas, né, como a Igreja Católica, a OAB, né? Na prática, a classe dominante buscou esse apoio na classe média e nas classes dominadas, né?
Falaremos agora de tabu, né? Nesse período, né, do governo militar, é importante lembrar, né, jovens que apoiaram, que entraram na luta armada, né? Muitos desses jovens que entraram para esses movimentos da luta armada, né, carentes de conhecimento, né, sem muito conhecimento militar, sem muito conhecimento de como mexer numa arma. Herbert Daniel, um militante, um ex-militante, né, afirmou em 1982 que entrou para a luta armada sem entender como que uma arma funciona, né? Ele escreveu um livro sobre sua atuação nos movimentos revolucionários. Segundo o autor do artigo, né, o que levou a esquerda a optar pela luta armada, né, mesmo sem querer, foi a existência do próprio AI-5, a existência de toda a repressão promovida pelo AI-5 naquela época, né? E o que levava a essa luta armada, a essa radicalização, ela era retroalimentada pela própria repressão existente do governo militar, que levava o movimento de esquerda a colocar jovens inexperientes do ponto de vista militar a pegarem armas e a lutar contra o Estado nessa época. E a própria implantação do AI-5 pelos militares, né, se deu por conta de atitudes de alguns militares, né, que apoiavam um endurecimento, né, uma nova era de repressão. Houve atos, né, como atentados e ações violentas realizadas pelos próprios militares com o objetivo de organizar uma repressão. É bom lembrar que houve tanta radicalização e retroalimentação que quando as guerrilhas armadas foram vencidas e aniquiladas pelos militares, eles foram atrás de movimentos de esquerda não violentos, né, para repreendê-los também. Após uma reunião no dia 11 de julho de 68, quando o governo ainda não havia decidido pelo AI-5, né, os militares organizaram atos violentos para dizer que eram culpa dos grupos guerrilheiros, né, como o atentado à bomba, à ABI, no dia 17 de julho, depredação do teatro que encenava Roda Viva, em 11 de junho, invasão na Universidade de Brasília, no dia 29 de agosto, invasão na Universidade Federal de Minas Gerais, dia 29 de setembro, invasão na Universidade de São Paulo, dia 2 de outubro, né? Todos esses atos foram com o intuito de convencer o governo a implantar o AI-5. Vamos falar agora de nomes e datas, né? Alguns nomes foram dados naquela época, né? Diferentes nomes, diferentes nomenclaturas, né? O Partido Comunista, PCdoB Brasil, PCdoB, chamava o governo militar de ditadura de fato e ditadura de classe. Partido Comunista na sua ala vermelha, né, de regime forte, né? O Comando de Libertação Nacional chamava de aparelho burocrático militar, direita reacionária, de ditadura militar, e até a expressão de burguês, ditadura burguesa latifundiária, né? A Resolução de maio de 1965 do PCdoB chamou de ditadura reacionária entreguista. Houve propostas de periodização, né, posteriormente por parte dos historiadores, voltando aqui
a questão da historiografia em si, né? O Marco Antônio Villa, ele diz que apenas o período de vigência do AI-5 deveria ser tratado como ditadura, né? Só que isso acaba ignorando muita repressão que houve antes da implantação do AI-5, né? O AI-5 foi implantado em 68. Antes disso, houve gravíssimos problemas também. Houve censura à imprensa, censura ao teatro, censura a livros também, e uma brutal repressão ao movimento estudantil antes da implantação do AI-5. E o último tópico aqui é urgência e tradição, né? Após o AI-5, né, ainda em 1969, leis determinaram também o banimento após o sequestro do embaixador norte-americano aqui no Brasil. Não só o banimento, como até mesmo a pena de morte, no caso dos atos 13 e 14, de 5 de setembro de 1969. Ou seja, regras que não seriam aprovadas pela Constituição anterior, nem pela Constituição atual, que sequer fazem parte da tradição democrática brasileira, que passam por cima de qualquer limite no que diz respeito a direitos humanos. Esse mesmo AI-12 também deu uma espécie de golpe dentro do golpe, né? Ele impediu que o vice-presidente Pedro Aleixo assumisse quando o Marechal Costa e Silva ficou doente. Foi um grande esforço, né? Regras, na Constituição de 88, muitas regras tiveram que ser abolidas por não passarem pelo poder constituinte que se instalou naquele ano. Muitas leis, com muitos atos, né, herdados naquela época, caíram na vala comum da chamada inconstitucionalidade, por não obedecerem, né, as novas regras a partir de 88, né, que foi a Constituição Cidadã. E a Constituição de 88 foi marcada pelas demandas que mobilizaram as manifestações sociais que vieram depois da ditadura, né, de inúmeros grupos sociais, né, que participaram. Então, muito obrigado. Termino aqui esse vídeo sobre a historiografia da ditadura militar.